É muito importante o seu papel como jornalista, mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara, porque não tem nada a esconder, só tem a verdade a dizer, por isso a importância da sua presença. E também registrar o nosso repúdio ao fato de que o ministro Moro, quando foi convidado a vir aqui à Câmara, não veio. Na verdade, ele fugiu. Fugiu covardemente, inclusive nesse momento está nos Estados Unidos, e não prestando contas aqui à Câmara de Deputados e ao povo brasileiro. Não é à toa que tenha feito isso. Afinal de contas, esses diálogos são gravíssimos, que mostram métodos imorais, antiéticos e corruptos que, na verdade, desmoralizam a luta contra a corrupção no nosso país. Tendo em vista que ele se utilizou de um sentimento legítimo da população brasileira, de indignação contra a corrupção, para, na verdade, trabalhar para o seu bel prazer e para os seus interesses pessoais. Quando retirou do processo eleitoral aquele que estava em primeiro lugar nas pesquisas, que, coincidentemente, abriu espaço para que o atual presidente da República pudesse ser eleito, que, coincidentemente ou não, o indicou como ministro da Justiça e que, logo antes do segundo turno, também já havia prometido a ele um cargo no STF, que, felizmente, todos nós sabemos que provavelmente essa possibilidade se desfez, tendo em vista a desmoralização pública do ministro Moro. Diante disso, o Estadão, OAB, uma série de veículos internacionais, inclusive o próprio presidente do Senado, que é da base do governo, dizem que é absolutamente imoral e ilegítima a permanência do Moro como ministro da Justiça, tendo em vista que fez um método corrupto, um conluio com os acusadores da Lava Jato para ter benefício próprio em última instância. Por isso, eu acredito que também é o nosso papel aqui na Câmara de Deputados, presidente, exigir o afastamento do ministro Sérgio Moro, porque ele não tem a menor condição moral, política e jurídica de permanecer no seu cargo. Também quero dizer que o ministro Sérgio Moro, assim que soube das revelações do Intercept, correu para dizer e tentar criminalizar os supostos hackers que teriam invadido seu celular para saber desse diálogo tão revelador. Quando ele fez isso, sem querer, ele fez uma revelação de culpa. Afinal de contas, se são hackers que invadiram o seu celular, significa que ele está reconhecendo a veracidade desses diálogos. Acontece que o direito ao sigilo de fonte é assegurado pelo capítulo 5º, artigo 5º, aliás, da Constituição Federal. Além disso, uma decisão do STF, em 1996, do ministro Celso de Mello, disse que nenhum jornalista poderá ser compelido a indicar o nome de seu informante ou a fonte das suas informações. Mais do que isso, esse profissional, ao exercer a prerrogativa em questão, não poderá sofrer qualquer sanção, direta ou indireta, motivada por seu silêncio ou por sua legítima recusa em responder às indagações que lhe sejam eventualmente dirigidas com o objetivo de romper o sigilo de fonte. Para concluir, presidente, qualquer tentativa de violar o sigilo da fonte constitui um grave atentado aos direitos fundamentais consagrados na Constituição. E isso o próprio Sérgio Moro sabe, porque quando foram revelados os áudios entre o Lula e a Dilma, ele disse que o sigilo de fonte, aliás, que o método de vazamento não era o problema estava no conteúdo. Por isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Se em outros países do mundo, se em outros processos que você já revelou como jornalista, se houve o mesmo tipo de atitude vergonhosa por parte daqueles que foram denunciados, e se existe esse mesmo método de perseguição ao trabalho de jornalistas que existe aqui no Brasil, que não é somente com o Intercept ou com o jornalista Glenn, mas que, infelizmente, se alastra por toda a imprensa brasileira. Gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso e registrar novamente o nosso pedido de que o ministro Sérgio Moro se afaste imediatamente do cargo.